Olá, maltinha! Cá estou eu outra vez. Venho com o canal Explica para vos trazer mais uma aula de português. Vamos falar de verbos. Vocês querem saber o que são verbos? Continuamos aqui no segundo ano do primeiro ciclo e vamos só definir o que são verbos. Os verbos são palavras que se usam para exprimir uma ação de uma pessoa, de um ser vivo ou de uma coisa em determinado tempo. Os verbos são palavras que mudam de forma, são variáveis. Os verbos podem exprimir ações, acontecimentos e estados. Quando os verbos exprimem ações? Eu preparei aqui esta tabela em que nós temos vários verbos que indicam ações. Ações que o ser humano, o ser vivo, pode praticar. Dançar, cantar, ler, escrever, caminhar, ouvir, conduzir, sorrir, ver, responder, correr, comer. Tudo isto são verbos que indicam ações. No entanto, quando nós utilizamos o verbo na frase, ele tem que estar de acordo com o tempo verbal e a pessoa de quem se fala. Tenho aqui alguns exemplos de frases que mostram isso mesmo. O João lê muito bem. Então o verbo é o verbo ler. Mas como eu estou a falar do João, é o João que lê. A Catarina comeu o bolo. Comeu do verbo comer. O Luís canta no chuveiro, do verbo cantar. A Filipa respondeu à professora, do verbo responder. Os meninos escreveram o nome, do verbo escrever. A Isabel dançou com o Carlos, do verbo dançar. Então, quando eu quero saber onde é que está o verbo, eu pergunto à frase quem faz o quê? Na primeira frase, eu tenho, por exemplo, o João lê muito bem. E eu pergunto, quem faz o quê? Quem? O João. Faz o quê? Lê. Então o verbo qual é? Ler. E na segunda frase, a Catarina comeu o bolo. Quem? A Catarina. Faz o quê? Comeu. Comeu do verbo comer. E por aí adiante. Quando os verbos exprimem acontecimentos. Trouxe-vos também aqui uma lista de verbos que exprimem acontecimentos. O caso de nevar, chover, explodir, rebentar, arder, pingar. Todos estes verbos indicam um acontecimento. Vamos ver então aqui algumas frases onde utilizamos cada um destes verbos. Na Serra da Estrela nevou muito. Então temos o verbo nevar e diz que nevou muito na Serra da Estrela. Já chove lá fora, do verbo chover. A bomba explodiu no Irão, do verbo explodir. O balão rebentou, do verbo rebentar. A floresta da Austrália ardeu no verão passado, do verbo arder. Todos estes verbos exprimem acontecimentos. Temos também aqui alguns exemplos de quando os verbos exprimem estados. Vejamos a próxima tabela. Os verbos exprimem estados quando eu utilizo o verbo ser, estar, ficar, haver, ter. Vejam os exemplos das frases em que eu utilizo cada um destes verbos. A mochila da Camila é azul, do verbo ser. O José está com fome, do verbo estar. O bolo ficou delicioso e com ótimo aspecto. Ficou, do verbo ficar. A Joana tem 8 anos, do verbo ter. Amanhã há aula de natação. Há, do verbo haver. E este há, atenção, porque normalmente os meninos esquecem sempre do H. Nós sabemos que ela é uma letra muda, mas temos que a escrever, senão fica com erro. E não é o verbo. O verbo haver leva H. Então o que é que ficámos a saber sobre os verbos? Ficámos a saber que os verbos exprimem ações, que exprimem acontecimentos e que exprimem estados. Os verbos são palavras variáveis porque variam na sua forma. E mais, se eu quiser saber onde é que está o verbo na frase, eu pergunto à frase:
quem faz o quê? Aí o quem é o sujeito e faz o quê? É a ação, é o acontecimento, é o estado. Então, o faz o quê é a pergunta certa para descobrir qual é o verbo. Os verbos são palavras variáveis porque variam na sua forma. E hoje ficamos por aqui com os verbos. Obrigada por estarem desse lado. Adeus, até à próxima!